Vamos conversar agora com a Cláudia Securato, advogada especialista em direito do trabalho. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade nessa segunda-feira, pré-feriado. Um prazer ter a senhora aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço pela oportunidade e espero poder esclarecer esse tema espinhoso aí, que é o processo da uberização. Um assunto que a gente vem discutindo há anos, regulamentação dos aplicativos sub de nível. E quem entrou na história agora foi o Supremo Tribunal Federal. Sim, o STF, que pode tomar frente de uma decisão que o Congresso não conseguiu resolver. Então eu te pergunto, isso vai melhorar a nossa vida ou vai complicar ainda mais? Vai trazer ganho justo ou só mais obrigação pra gente? E principalmente, pessoal, quem realmente vai sair ganhando com isso? Porque enquanto os políticos discutem e as plataformas defendem o lado delas, quem está na rua somos nós. Agora me responde aqui, você acha que o STF vai ajudar o motorista ou vai deixar tudo como exatamente está? Fala pessoal, me chamo Wellington, sou motorista de aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro e hoje o papo é muito sério porque isso aqui não é mais uma notícia, isso aqui pode definir o futuro da nossa profissão. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar o que já tentaram fazer, por que não deu certo, por que o Congresso travou, o que exatamente o STF deveria decidir e o principal, o que muda pra gente. Então fica até o final do vídeo, porque eu vou trazer trechos de um especialista e traduzir para a nossa realidade da rua, sem enrolação, sem linguagem difícil, só o que importa realmente para quem vive disso todos os dias. Para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco. O modelo de aplicativos no Brasil cresceu muito rápido, galera. Entrou gente para renda extra, mas também entrou muita gente que passou a depender disso para sobreviver, como agora é o meu caso. E o problema é simples, cresceu sem regra clara. Então, eles completamente autônomos nesse modelo que está hoje é bastante delicado. Eles não têm nenhum tipo de resguardo, né? Então, não tem hora mínima, não tem direito a férias, não tem uma série de direitos e garantias mínimas que eles precisariam em virtude do trabalho remunerado. Essa frase aqui é pesada, pessoal, porque é exatamente isso. A gente trabalha, mas não tem garantia nenhuma. Se parar, simplesmente não ganha. Se der problema, a gente resolve sozinho. E vou além. Não tem salário mínimo garantido, pessoal. Não tem proteção real. E o risco é todo nosso. Isso começou a cansar a categoria. E a revolta saiu da internet e foi para a rua. Paralisação, protesto, motoristas se posicionando. E o pedido sempre foi o mesmo. Corrida com justo valor, pagamento por KM, ganho pelo tempo rodando, reajustes na tarifa. Porque a verdade é uma só. Tudo sobe, menos o ganho do motorista. Com essa pressão, o governo tentou agir. Durante a gestão do presidente Lula, foram apresentados projetos para a regulamentação. E as propostas falavam em contribuição do INSS, valor mínimo por hora, nova categoria de trabalho. E aqui começou o problema. Porque enquanto falavam de contribuição, ninguém resolvia o principal. Quanto vale a corrida? Quanto vale o KM? Cadê o reajuste? Criaram somente obrigações, sem garantir aumento de ganho. E isso pegou muito mal na categoria. Então diz aí, você teria aceitado esse tipo de modelo de regulamentação? Resultado disso tudo, não teve acordo. Plataformas pressionando de um lado, motoristas insatisfeitos do outro lado e políticos sem consenso. Não foi votado e terminou parado. As plataformas são completamente a favor de que continue o modelo como ele está. O modelo completamente autônomo, de que as pessoas se cadastram, trabalham exatamente pelo que elas produzem, sem nenhum tipo de garantia. Então, eles querem que seja mantido o modelo que é hoje, que inclusive é um modelo global. Tem alguns países que já legislaram sobre isso, sobre essa proteção mínima, mas a maioria dos países tem um modelo de Uber como é aqui no Brasil. Claro que sim, né, pessoal? Para elas, do jeito que está funcionando bem. Mas e pra gente? E hoje o cenário é esse. Tem discussão,
Tem proposta, mas não tem solução. E é exatamente por isso que o assunto foi parar no STF. E agora o nível mudou. Esse motorista de plataforma não é o dono de si mesmo e, ao mesmo tempo, não é um empregado dessas plataformas. Teria que ser uma lei que regulamente de forma específica a categoria, seria o ideal, inclusive apontando os direitos em caso a gente tenha muita reclamação de quando eles ficam, por exemplo, doentes, que eles ficam ali sem nenhum tipo de assistência e sem receber nada, ou seja, se eles não trabalharem, eles não têm renda. Sim, sem dúvida. Isso era o que. Porque, na verdade, esse processo no STF só vai decidir uma coisa: se eles são empregados CLTs com vínculo de emprego ou não. Não vai fornecer outros direitos para os motoristas de plataforma. O STF não tem nem esse poder, né? O STF não legisla. Ele decide em cima de casos concretos. Então, ele vai decidir: motorista de Uber é empregado CLT ou não? Galera, presta atenção nisso aqui, porque muita gente está entendendo errado. O STF não vai decidir a nosso favor quanto nós vamos ganhar, não vai definir o valor da nossa corrida, não vai falar de KM, ele só vai decidir uma única coisa: é CLT ou não é CLT. Porque o STF, ele interpreta a lei, ou pelo menos deveria interpretar a lei. Porque quem cria a regra é o Congresso, aquelas pessoas que nós votamos e colocamos lá para defender os nossos interesses. E é aqui que mora o problema. Porque a nossa realidade é muito maior do que isso. O que a gente mais fala hoje é: não adianta regulamentar se o ganho não melhorar. Então existe um medo real, pessoal, de sair uma regra, organizar tudo e a gente continuar na mesma. Ou de repente até pior. Na Inglaterra existe uma categoria que são os workers, que é essa categoria que tem algumas garantias. Não é um empregado seletista, que tem FGTS, que tem férias, que tem 13º, exatamente como na lei. Mas tem algumas garantias, como, por exemplo, valor de hora mínima. Não pode abaixar além ali do mínimo razoável para a pessoa sobreviver o valor da hora. Que eles possam se afastar quando estiverem doentes, que mulheres grávidas possam ter licença maternidade. Então, algumas garantias mínimas para trazer dignidade para esses trabalhadores. Então, o meu ponto de vista é que essa categoria dos workers se encaixaria e funcionaria plenamente aqui no nosso modelo Brasil. Sim, a gente quer proteção, mas antes disso, a gente precisa de ganho justo. Porque sem isso, nenhuma regra resolve. E hoje o cenário é esse: projeto parado, sem votação, Congresso que não resolve nada a nosso favor e o STF podendo dar a cartada final. E depois do STF, pessoal, não tem para onde correr. Então, resumindo tudo, não tem regra nova, o projeto não avança, o julgamento não termina e o principal problema continua. E quem segura tudo isso, galera? Nós, motoristas de aplicativo. Agora eu quero ouvir de você: qual deve ser o foco para a nossa regulamentação? Valor da corrida? Valor do KM? Reajuste anual? Comenta aqui embaixo, pessoal, porque a sua opinião é a realidade de quem vive na rua. E novamente, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica ligado, porque quando tudo isso mudar, nós vamos voltar aqui dizendo qual foram as mudanças, se foram boas, mais ou menos, ou ruim para a nossa classe. Forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!